Olá, meu nome é Ana Carolina Ferreira, sou meteorologista e hoje vim lhes apresentar uma ciência denominada biometeofísica, desenvolvida pelo Sr. André Redini de Avelar, curador do Instituto de Pesquisas Avançadas da Navegação, IPAM. Em São Paulo, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 19 graus Celsius. Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca ao longo do dia. Em Santos, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 15 graus Celsius e a temperatura máxima em 19 graus Celsius. Céu nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Em Nova Serrana, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 27 graus Celsius, céu parcialmente nublado a nublado. Em Nova Friburgo, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 5 graus Celsius e a temperatura máxima em 11 graus Celsius, céu nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Em Petrópolis, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 14 graus Celsius e a temperatura máxima em 19 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. No Rio de Janeiro, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 19 graus Celsius e a temperatura máxima em 23 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Em Teresópolis, devido à passagem de uma frente fria, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 18 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Em Brasília, devido à atuação de um sistema de alta pressão, a temperatura mínima permanece em 16 graus Celsius e a temperatura máxima em 26 graus Celsius, céu parcialmente nublado a nublado. Em Porto Alegre, devido à atuação de um sistema de alta pressão, a temperatura mínima permanece em 7 graus Celsius e a temperatura máxima em 19 graus Celsius, céu claro a parcialmente nublado. Conheça agora o nosso aplicativo IPAM ACES. A fim de acompanhar o andamento do Sistema Atmosférico Online 24 horas, desenvolvemos um dos mais modernos aplicativos de segurança do mundo, o IPAM ACES. Utilizamos os dados e estatísticas da biometeofísica, que tem como base o traçado de gráficos e linhas dentro de um único sistema de cores, que se expande e se retrai com acompanhamento de 24 horas por dia atualizado a cada 10 minutos. Criamos um sistema onde essas evoluções contêm um histórico de aprimoramento e acompanhamento em tempo real, propiciando governos e cidades ao acompanhamento online 24 horas por dia dos elementos atmosféricos. O IPAM ACES foi criado com focos em diversas aplicações: governos e autoridades, segurança das vidas humanas, aeroportos, fins militares e de logística, fins de registro sem tempo determinado de uma atmosfera, estudo à distância de uma determinada biosfera e centros industriais e fábricas. Com estações meteorológicas em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Serrana, Brasília e Teresópolis, podemos acompanhar a variação das variáveis meteorológicas temperatura, precipitação, umidade, sensação térmica, pressão, vento, altura das nuvens, ponto de orvalho, radiação solar e índice ultravioleta. Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro, temos uma temperatura de 27 graus Celsius e uma sensação térmica de 33 graus. Não houve precipitação ao longo do dia, uma umidade de 83%, a pressão de 1012 HPA, os ventos estão fracos, a altura das nuvens estão em 387 metros, o ponto de orvalho em 24 graus Celsius, a radiação solar em 460 watts metro quadrado e o índice ultravioleta em 1,7. Na aba diária, podemos observar a variação diária das mesmas variáveis meteorológicas, assim como na aba semanal, podemos observar o histórico semanal dessas variáveis. Por exemplo, no dia 23 de fevereiro, a temperatura no Rio de Janeiro encontrou-se em 30,5 graus. E no dia de ontem, dia 1 de março, ela esteve em 25,09 graus. O histórico da precipitação, onde podemos observar que a precipitação maior foi no dia 26 de fevereiro, assim como também um histórico da umidade, da sensação térmica, da pressão, do vento, da altura das nuvens, do ponto de orvalho, da radiação solar e do índice ultravioleta. Na aba de previsões, você estará sempre
atualizado das previsões da sua cidade. Na aba de avisos, os avisos mais importantes para a sua cidade, assim também como na aba de notícias, as notícias mais importantes da sua cidade. E na aba de anúncios, você, anunciante, poderá anunciar todos os seus produtos no nosso aplicativo. Para mais informações, conheça nossos aplicativos IPAM Macy's, IPAM Agrop, IPAM Medical, IPAM Imports. Para mais informações, faça o download de nossos aplicativos, disponíveis para iOS e Android.